Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Clarissa De Franco, você está no canal Persé no Caminho dos Sonhos e hoje nós vamos interpretar mais um sonho de uma sonhadora do gênero feminino. Vamos lá, vou ler para vocês o sonho e aí a gente interpreta. Estava se cumprindo a profecia do Papa Max Tartarus III. Em Nova York, sobre uma grande catedral, parava uma águia gigantesca, perdão. A Catedral de São Miguel Arcanjo tinha uma imagem de Miguel com a espada, matando o dragão, e sobre a igreja, em posição de voo, a grande águia, símbolo dos Estados Unidos. Era um sinal de que algo importante aconteceria. De repente, eu e meu namorado estávamos lá. Eu queria subir no alto da catedral, mas ele achava perigoso. Fui mesmo assim e ele veio atrás. A catedral era feita como as pirâmides astecas e maias, em degraus. Mas lá em cima, na cúpula, o espaço era pequeno e a gente tinha que se equilibrar, era muito alto e dava medo. Para ir embora, atravessávamos um lava-pés de água fresca e limpa. Só quando eu estava do outro lado, vi que tinha esquecido meus sapatos. Falei para meu namorado pedir para um moço em inglês pegar meus sapatos. O moço olhou estranho. Depois sorriu e pegou os sapatos. O meu namorado achou estranho pedir, os sapatos para uma pessoa de fora. Bom, então vamos lá. Se a gente pensar nas emoções, né, nas palavras-chave, assim, no que se passa com o sentimento, essa sonhadora, ela traz algo de grandioso, né? Então, era sinal de que algo importante ia acontecer. É algo grandioso, né? Então, tem o Miguel matando um dragão, né? Tem uma águia no alto em posição de voo, tem essa coisa, uma profecia, né? Então, assim, tem todo um universo de elementos, assim, que sugerem algo importante, algo grande, algo marcante. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Não é um sonho corriqueiro do cotidiano, é um sonho de situações gigantescas, né? Em segundo lugar, esse sonho também evoca a perspectiva da subida, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Então, é um sublimate, você sobe, né, para, em geral, se descolar dos seus problemas e poder ter outras perspectivas, olhar sob outros pontos de vista. Então, essa sublimatio tá ligada ao elemento ar, é uma fase alquímica ligada ao elemento ar, que trabalha a consciência, né, diante dos problemas e tal, essa consciência que quando a gente já é capaz de refletir, de trazer a função pensamento para arejar aquele problema que a gente está vivendo, né? Então, tanto é que ela sobe, né, no alto da catedral. Esse é um segundo ponto importante. Depois que tem esse movimento, né, quer dizer, primeiro ela olha e aparece aquela imagem. Primeiro é como se fosse um close, né, de lá de cima, essa imagem primeira, assim, em cima da catedral, a águia, o dragão, o Miguel. Depois eles estão nessa catedral, ela e o namorado, e sobem. E aí depois tem um movimento de descida, quando ela perde o sapato, lá ela percebe que perdeu o sapato. Então tem esse movimento de subida e descida, né? E aí a gente pode sentir aqui também que tem um estranhamento numa parte do sonho, né? Que é esse estranhamento de essa coisa de perder o sapato, e aí quer dizer, ter que pedir para alguém, né, pegar o sapato, pedir em inglês, né, pedir em outro idioma. Então tem todo esse estranhamento do tipo, né, vou ter que pedir uma coisa pessoal para um estranho em outro idioma. E tem um estranhamento, tem uma questão no começo que é também assim, ela quer ir para um rumo, né, ela quer subir, o namorado não. Então, acho que tem esse descompasso, digamos assim. Bom, pensando nisso de um modo geral, a gente pode pensar também num título, né? O título que poderia ser interessante aqui, né? É
A Profecia da Catedral, né? Por exemplo, poderia ser um título interessante, né? Conversando com essa sonhadora, a gente pode ir por esse caminho, porque a profecia é algo que está para se cumprir, né? Algo que está anunciado. Então, a profecia é um bom nome porque tem essa coisa do anúncio de algo importante, né? E aí a catedral, porque ela representa esse lugar sagrado, né, que é alto e que é imponente e que tem tudo ali para acontecer, né? Bom, em termos de personagens, né, os personagens principais aí, além do Miguel, da Águia, do Dragão, você tem a sonhadora, o namorado, né? E você tem um estrangeiro que ajuda, né? São 6 grandes personagens. Então nós vamos trabalhar com cada um deles e delas, né? Porque a sonhadora é uma mulher e com os simbolismos que envolvem esse sonho. Então vamos lá, vamos aos pouquinhos. Vou começar. Estava se cumprindo a profecia do Papa Max Tártaros III. Então, de novo, a profecia como algo que está anunciando um futuro, está anunciando um caminho, né? E aí, o Papa Max Tártaros III. Esse nome, Max Tártaros, vem de florais do Aleixo, Joel Aleixo. Então, são 2 florais, né? Max e Tártaros. E esses florais, eles estão ligados à cura, né? Tá ligado o Tártaros, né? Tá ligado a retirar padrões que são repetitivos, rígidos, né? Fixos, que não conseguem criar uma nova realidade, deixar fluir, né? Então, a cura desse tipo de padrões e, ao mesmo tempo, a libertação para caminhos mais leves, né? Aí ligado a Max. Então a gente tem essa busca pela cura desses padrões repetitivos e com uma possibilidade de libertar para novos caminhos e caminhos mais leves. Então Max Tártaros. E terceiro, né, que é um simbolismo muito importante, porque o número 3, ele é um símbolo do equilíbrio, ele é um símbolo, né, o triângulo é um símbolo do equilíbrio, é um número super importante, assim, um número da divindade também. Então é quando as coisas atingem um grau de perfeição em que tudo está no seu devido lugar, né? Tudo se equilibra, os ângulos são perfeitos. O número 3, ele realmente é uma síntese, né? Uma síntese de um processo em que tem a primeira faísca, né? A ideia, né? E tem o conflito, a outra perspectiva, e aí vem a síntese, é o número 3, tá certo? Então, olha só que interessante, né? A profecia do Papa Max Tártaros III é a profecia de curar os padrões repetitivos, libertar e atingir essa espiritualidade, essa centelha divina dentro de si, né? Essa perfeição que nos une à centelha divina. Interessante, né? Bom, aí ela fala em Nova York, sobre uma grande catedral pairava uma águia gigantesca. Bom, Nova York é um símbolo, né? Nova York a gente tem aí a Estátua da Liberdade e ela traz essa perspectiva, né? De ser uma grande cidade, uma megalópole cosmopolita, quer dizer, com todas as pessoas de vários lugares, então conviver todo tipo de gente. E ao mesmo tempo, como ela tem a Estátua da Liberdade como um símbolo, ela acaba tendo esse símbolo de você ser livre para ser quem você é. Eu não estou dizendo que em Nova York a gente pode fazer o que quer e ser o que é, né, gente? Mas é uma dessas cidades símbolos de você poder ser livre, ser o que se é, né? E aí, nessa cidade, nesse símbolo, tem essa grande catedral e sobre a qual tem uma grande, né, uma gigantesca águia. Então, a grande catedral, ela é o alicerce de toda uma estrutura sagrada, né? Então, se a gente descolar a catedral de religião como uma coisa assim, só para pessoas que acreditam, só para pessoas que são crentes,
Não, descola e pega a história, né? O que a catedral pode representar? A igreja, ela representa a comunidade, essa força da comunidade em torno de sentidos comuns, significados comuns. Então, é uma grande catedral, ela mostra a força de uma história, né? Uma história enorme, sagrada, profunda e que integra sentidos comuns, né? Isso é bem importante. E aí, essa águia. Bom, a águia é um símbolo de inteligência, de astúcia, né, de força, coragem. É um dos grandes assim predadores do céu, né? É uma rainha, uma soberana do céu. Ela tem aquele olhar assim, né? Parece um tiro e tem essa curiosidade dela poder olhar no sol e não queimar os olhos, né? E ela acompanha vários, enfim, ela é uma companhia tanto em mitos quanto em filmes, em personagens assim de quadrinho. A águia, ela é inteligente e astuta. Ela guia, ela sabe para onde ir e ela é uma super força assim dos céus, né? Então você imagina que esse olhar da águia ali tá ali, ó, em cima da igreja, ou seja, vendo tudo do alto, podendo enxergar mais do que quem está lá embaixo, podendo enxergar outras realidades, podendo dar a esse sagrado e a essa profecia, né, algo que vai se cumprir, e no sonho fala algo importante que vai se cumprir, podendo dar a tudo isso uma visão muito mais interessante, né, muito mais profunda. A Catedral de São Miguel Arcanjo tinha uma imagem de Miguel com a espada matando o dragão. E sobre a igreja, em posição de voo, a grande águia, símbolo dos Estados Unidos. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, aí aparece São Miguel, que é um guerreirão, um guardião, protetor, bravo, né? Miguel ele tá lá com a espada, é a imagem dele, é né, o elemento sagrado dele, a espada. E ele tá lá matando o dragão, que é esse símbolo heróico, né? De enfrentar as dificuldades, os desafios, os demônios, enfim, enfrentar aquilo que tem de grandioso e difícil na vida, como desafiador, mas tá ali, né? Na força da fé, na força do caminho correto, na espada, né? Que corta, né? A espada é um elemento aí sim a gente pode falar de separatio, que é uma outra fase alquímica. Eu falei da sublimatio, a gente tem separatio também nesse sonho, que é essa imagem da espada. Separatio é uma fase alquímica ligada à função, né, de separar elementos, discriminar uma coisa da outra. Então é um momento em que a gente tem que fazer uma tarefinha difícil e chata de separar o joio do trigo, verificar, né? Sabe, às vezes as coisas emocionalmente a gente se mistura demais, né? Numa relação, por exemplo. Aí essa é a hora que a gente tem que separar o que é nosso, o que é do outro, né? A gente tem que fazer uma separação mesmo concreta, do tipo, não serve mais, né? O que vai ficar na nossa vida, o que não fica mais, o que não serve. Então, são cortes necessários, né? Separatio tem muitos cortes, por isso símbolo de separatio faca, espada, sempre elementos cortantes estão muito relacionados a separatio. Também outros como régua, compasso, elementos de medição, né? Porque é um momento que você tem que colocar as coisas na ponta do lápis e fazer as medições. Então aí pensando nesse separatio, né? Miguel tá com essa espada para fazer cortes necessários. Olha só, a profecia de curar, libertar de padrões repetitivos, né, para se libertar para uma vida mais leve, atingir a perfeição, né, uma integração com o Espírito da centelha divina, vem através de uma catedral, que é essa integração com significados partilhados por toda uma comunidade. Então tem um sentido de pertença, de comunidade, que tem uma águia que está podendo olhar de cima tudo isso, está permitindo que a inteligência atue, a astúcia atue. E ao mesmo tempo aí, né, o Miguel que vem com a força para cortar o que não serve mais e para derrotar o dragão, né? Derrotar os grandes desafios aí, o dragão representando
desafios muito profundos, né? Desafios inconscientes que às vezes nos tomam, que são esses padrões repetitivos, muitas vezes vícios, né? Então aí Miguel trazendo a separatio, trazendo os cortes necessários para a tarefa importante para fazer se cumprir a profecia. E aí chega numa outra parte do sonho, que é justamente a profecia indo se cumprir, né? Isso tudo era o anúncio, ó, estamos prontos para a guerra, né? Estamos prontos. Você já está olhando de cima, tem aqui a comunidade, a catedral a qual você precisa se conectar, tem aqui a espada para os cortes necessários, né? E o dragão, que é seu grande desafio a ser enfrentado. E aí, o que acontece? Ela olha aquela catedral e vê aquele monte de degrau, né? Porque era como as pirâmides astecas e maias, né? Essa imagem da pirâmide, ela traz uma sabedoria muito grande, né? Nas pirâmides se enterravam pessoas, tinham verdadeiras, né, obras de arte, muitas riquezas eram enterradas também. Então, assim, toda uma civilização é contada, né, ali dentro das pirâmides. E degrau a degrau. Essa imagem dos degraus é uma imagem que evoca o aprendizado, passo a passo, esse aprendizado que a gente tem que fazer sem pular etapas, sabe? Como um aprendiz mesmo, assim, iniciante, desde o começo, né? A gente tem que ir degrau por degrau, né? Para atingir o topo. Olha aqui, o 3, lembra quando eu fiz o triângulo? A pirâmide, ela tem uma imagem, claro, é piramidal, né? Mas que ela é triangular, assim, quando a gente olha, né? Se a gente olhar assim 2D, é triangular. Claro que se a gente olhar, né, desde um outro ponto de vista, mais de outras dimensões, aí é piramidal. Então é interessante aí de novo, né, essa imagem do 3, né, do 3, que vai fechando o triângulo. Bom, aí a gente tem a subida, né, essa sonhadora, ela sobe junto com o namorado, porque no final das contas ela sobe mesmo sozinha, mas o namorado vai atrás. Isso é bem importante, né? Porque tem uma dualidade aí, né? Mostrando que a sonhadora, ela tá acompanhada, mas ela tem que fazer o caminho independente dessa companhia. Ela precisa fazer o caminho dela de subida, se ela for acompanhada, bem, se ela não for acompanhada, bem também, né? Então tem essa parceria que ao mesmo tempo tá junto, mas não tá, né? Porque em vários momentos não concorda, não quer subir, não concorda com ela pegar o sapato, mas tá ali do lado. Então tem aí uma questão com esse parceiro também, né? Com esse namoro, essa relação que mostra um desalinhamento e uma perspectiva dela buscar o caminho dela de forma independente desse relacionamento, né? E aí ela sobe e lá em cima, na cúpula, que é essa imagem né, de uma área reservada no alto, ou seja, meio elitizada, né, a cúpula, né? Ela fica com medo. Ela atingiu um patamar, mas que gerou medo para ela. Então, subir os degraus e atingir um patamar de consciência elevado não é uma coisa simples, é uma coisa que gera medo, né? Uma coisa que dá angústia, deixa insegura. E aí ela resolve descer. E quando ela desce, na volta tem um lava-pés, um laguinho, assim, né? Que ela fica lá, é um momento, é quase um oásis, né? Depois de passar por tudo aquilo, né? Aquela importância de atingir um outro grau de consciência, ela vem lavar os pés. Essa imagem de lava-pés é tão bonita, né? A gente tem aí em Cristo essa questão de lava-pés. Lava-pés é um ritual de purificação e de humildade muito grande, né? De você se despir ali, aceitar aquelas águas que vêm, limpar e purificar tudo e dar um novo sentido, né, para você começar a sua caminhada mais livre, mais leve, que tem a ver com a profecia do Max Tartaros, né? Então,
ela tá ali, ela passa por aquele lava-pés e ela esquece os sapatos. Isso é muito legal, porque ela esquece aquela proteção que ela tinha antes para caminhar na vida. Ela esquece aquela proteção, porque aquela proteção nem é tão mais importante. Depois que ela lavou os pés, ela se purificou, ela não precisa de tantas armaduras, de tantas barreiras, de tantas proteções para encarar a vida, né? Para encarar a caminhada dela. E aí o namorado ainda não, ele fica lá, ele fica chatão, nossa, não, tem que pedir, vai pedir pro outro, né, pro outro cara. Então tem toda uma coisa desse namorado não tá muito favorável a ela pedir, né? A ela pedir pro estrangeiro, né, em inglês, que tem que pegar o sapato. Então tem toda uma questão dele estar ali no caminho dela, meio descompassado com aquilo que ela está vivendo. Ela está vivendo uma libertação, uma cura, ela está vivendo algo muito bonito, né? Ela nem precisou dos sapatos, depois ela até entende que, né, ela precisa daquelas proteções, mas momentaneamente ela se despiu, momentaneamente ela não precisou mais. Isso é muito legal, né? Então, esse descompasso com o namorado, né, tá aparecendo aí, o quanto ela talvez precise se despir também de algo dessa relação e fazer a separate em relação a esse relacionamento amoroso, né? Fazer os cortes necessários em relação a esse relacionamento amoroso. E aí essa figura do estrangeiro também, né? Esse rapaz para quem ela pede ajuda em inglês, que fica tudo meio assim, né? É acessar uma outra realidade, né, para poder ser ajudada. Quer dizer, tem que acessar uma outra realidade, uma outra língua, né, um outro idioma para poder ser ajudada. E é interessante que essa figura do estrangeiro é uma figura de deslocamento também, né? Quer dizer, é aquele que não pertence, o estrangeiro não pertence, né? Então parece que não é daquele lugar, né? E aí isso é bem interessante também, porque a gente precisa verificar no sonho dessa sonhadora o quanto na profecia ela precisa se sentir livre dessas pertenças. Lembra que a catedral tem a ver com a igreja, que tem a ver com a comunidade a qual você pertence, né? Esses sentidos compartilhados. E aí, no final das contas, aparece a figura do estrangeiro, que é aquele que não pertence. Olha só que interessante. Então é importante ela pensar sobre essas pertenças, essa comunidade, né, a qual ela pertence ou não pertence, e esse relacionamento dela com esse namorado, que por vezes está descolando os significados aí, tá deslocado também, né? Ela quer ir para um caminho, ele fica correndo atrás, né? Ou ele fica rabugento em algum momento, quer dizer, não tá conectado. Os cortes necessários, né, que o Miguel precisa fazer, matando o dragão, enfrentando esses padrões repetitivos, podem ter a ver com essas dimensões de comunidade e de relacionamento afetivo. Não é isso? Bom, fico por aqui em mais um sonho interpretado. Espero que você tenha gostado. Deixo sempre meu e-mail à disposição para vocês me enviarem sonho. É Clarissa, com 2 S, defranco@hotmail.com. Tchau, obrigada. Até mais.